Quando a gente fala assim, exercícios espirituais, o nome meio que assusta um pouco, né? Mas esses exercícios nada mais são do que um método que foi desenvolvido, estruturado por Santo Inácio de Loyola para ajudar as pessoas a crescerem em intimidade, em amizade com Deus, né? Aprendendo a silenciar a mente, silenciar o coração para escutar a voz de Deus. E o método se trata de orações, meditações e exame de consciência. Então, basicamente é isso. Para a gente entender um pouco da necessidade dos exercícios espirituais de Santo Inácio, a gente tem que tentar compreender por que a gente está tão afastado de Deus nessa época que a gente vive, né? De uma certa maneira, sempre foi um desafio ser cristão, né? Porque o cristão, afinal de contas, ele quer vencer o mundo, vencer a carne, ou seja, vencer tudo aquilo que a nossa natureza decaída nos puxa para fazer. E o método de Santo Inácio é justamente isso, é a gente silenciar a nossa mente, crescer em força espiritual, vencer os nossos pecados de estimação, aquele pecado que a gente sempre cai de novo, e de novo, e de novo, e ir crescendo em amizade com Deus e escutando a voz de Deus, né? E a gente vê que muitos santos, ao longo desses 500 anos que o método tem, seguiram o método e conseguiram se aproximar de Deus, vencer as suas dificuldades, né? E atingir aquilo do cristão, não só de padres, não só de monges, mas que é ser verdadeiramente santo. Acontece que se você pegar só os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e tentar ler o livro e seguir sozinho, você vai ter um pouco de dificuldade. Por quê? Porque esses exercícios Santo Inácio pensou para eles serem aplicados por um sacerdote dentro de um retiro espiritual, que poderia ser um retiro aí de 8, de 10 ou de 30 dias. Então você tem ali as orações que estão indicadas, você tem o exame de consciência que está indicado, mas as meditações deveriam ser propostas por um sacerdote. E é isso que fica faltando. Agora, nesse livro que a Biblioteca Católica está trazendo, você tem essa explicação e você tem essas meditações já ali encaminhadas para você. Então, só com o livro em casa, com um pouco de disciplina, você já consegue começar a fazer os exercícios espirituais e colher os bons frutos que esses exercícios nos trazem. A gente sabe que deixar a vida espiritual solta, tipo, eu vou rezar ao longo do meu dia, ou em algum momento do meu dia eu vou encontrar um tempo para falar com Deus, a gente acaba que a nossa carne é fraca, né? Então a gente vai deixando isso para lá, e tem um dia que não reza, outro dia reza só um pouquinho. Então é importante a gente separar um período do nosso dia para oração mental, para oração vocal, né? Oração mental, então, seriam essas meditações, e nisso o livro de Santo Inácio e os exercícios dele nos ajudam muito. Aquele outro período de oração vocal, por exemplo, rezar o terço, alguma outra ladainha, alguma outra devoção que você tenha. Então é importante que a gente separe mesmo um pedaço do nosso dia para a gente estar conversando com Deus, né? Porque a gente sabe, amanhã eu vou ter que fazer compra, então você já separou ali 1h30 para você ir no mercado fazer as compras. Por que você não vai separar meia hora para conversar com Deus? Que é aquilo que tem que estar de mais importante na sua vida, né? Inclusive, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, o que eles fazem? Eles nos ajudam a colocar Deus no lugar certo, que é no ponto mais alto da nossa vida. Uma vez que você coloca Deus no ponto mais alto da sua vida, todos os seus outros afetos vão entrando no lugar. Se você entende qual é o lugar que Deus tem que ocupar na sua vida, você vai entender qual é o lugar que, por exemplo, a sua esposa tem que ocupar na sua vida, os seus filhos têm que ocupar na sua vida, o dinheiro, o trabalho, entendeu? A comida. São Tomás dizia, né, que o mal, ele é uma desordem na ordem dos bens. É daí que vem o mal. Então, quando a gente quer ordenar as coisas, é só colocar Deus no ponto mais alto e fazer tudo com aquela referência lá. E os exercícios de Santo Inácio de Loyola nos levam justamente a esse lugar, colocar Deus no ponto mais alto da nossa vida. Eu me vejo usando esse livro no meu dia a dia justamente num dos pontos que eu mais preciso, que é a oração mental, né? A meditação. Eu tenho já há muitos anos a devoção ao Santo Terço, eu tenho aquelas orações que eu faço ao pé da cama ali na hora de dormir. Já é natural para mim deitar na cama antes de dormir e ficar fazendo o meu exame de consciência, onde eu errei, perdi a paciência aqui, podia ter comido um pouco menos ali, ser mais frugal, né? Ser mais temperante. Então eu já faço essa oração vocal e o exame de consciência. Mas eu ainda estou engatinhando na oração mental, que é aprender a meditar, aprender a fazer silêncio para escutar o que Deus quer de mim, ficar dócil à ação de Deus, dócil à ação do Espírito Santo na meditação. O que eu quero fazer é pegar esse livro da minha Biblioteca Católica e colocar ele na minha oração
mental na parte da manhã. Separar um momento ali, o meu dia começa aqui, uma pauleira que eu boto 4 crianças no carro, levo para a missa, levo para o colégio, depois eu volto para casa e aí eu vou tentar fazer um esporte. Então, já que eu vou cuidar do meu corpo de manhã, por que eu não posso cuidar antes de mais nada da minha relação com Deus? Então, eu quero botar esse livro de Santo Inácio de Loyola e tirar uma meia hora para fazer essas meditações antes de seguir para exercício físico e depois já começar a me preparar para o meu dia de gravações no meu trabalho, que geralmente é na parte da tarde, né? Se a gente pensar bem, tudo o que Cristo vem nos anunciar é que vai ter um juízo final, que o mundo caminha por um fim do tempo, um momento em que a gente não vai ter mais nem tempo, nem espaço. E, se Deus quiser, vamos estar unidos numa união perfeita com Deus, né? Eu acho que a importância da gente meditar sobre o juízo final é mais ou menos a mesma importância que tem a gente meditar sobre o momento da nossa morte, né? É saber que um dia todos nós vamos ter que prestar conta de tudo que a gente fez para Deus, para os santos, na frente de uma multidão de anjos, todas as pessoas que viveram, não só aquelas que conviveram conosco, né? Então eu acho que se colocar nessa posição de estar prestando contas a Deus de cada coisa que a gente fez na nossa vida, das boas e das ruins, é uma excelente maneira da gente começar a tentar diminuir as coisas ruins e aumentar as boas, né? O juízo final, ele é a única maneira possível para que exista verdadeiramente uma justiça que alcance todos os homens em todos os tempos, né? Tem gente que fala, um dia o mundo vai ser perfeito, aí tudo vai ser igual e todos nós vamos viver, né, numa sociedade perfeita. Mas e as pessoas que viveram antes que essa sociedade perfeita existisse? Elas nunca vão poder experimentar essa justiça? Essa é uma promessa falsa, esse dia nunca vai acontecer no tempo, o dia da igualdade perfeita. Essa igualdade perfeita ela só pode acontecer na presença de Deus, com Deus passando uma régua e exercendo a sua justiça, que nós, claro, sabemos também vai ser uma justiça que vai ser completamente justa e completamente misericordiosa, numa equação que só Deus vai conseguir fazer. Tem um momento que Santo Inácio nos sugere que a gente se coloque na frente de nosso Senhor Jesus Cristo no céu, imaginando Cristo nesse seu trono celestial, cercado ali, rodeado dos seus apóstolos, de uma multidão de santos, de uma miríade de anjos, né? E a gente ali tendo que justamente apresentar as nossas obras, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de mal ao longo da vida. E eu acho que se a gente consegue fazer isso com extrema sinceridade, a gente vai ver que a gente pode fazer mais e melhor por Deus e pelo nosso próximo, né?